Pessoal, boa tarde, né? Estou aqui no sábado, trabalhando com a faculdade, né? Fazendo a aula para vocês hoje, da quinta-feira da semana passada. Vocês me desculpem aí, né? Eu ter estar gravando a aula hoje, mas é porque realmente essa semana passada, assim, eu dei uma limpa lá nos processos do Núcleo de Prática Jurídica, graças a Deus, né? Consegui zerar lá, assim, pelo menos os processos que estavam para o núcleo manifestar, né? Eu consegui zerar. E depois eu trabalhei bem também em cima dessa petição inicial aqui, né? Dessa petição inicial da indenização por danos morais com pedido liminar, porque uma petição inicial, assim, é um caso que é muito comum, porque a gente, sobretudo quem trabalha com advocacia civil aí, vivencia isso aqui muito na prática, muito no dia a dia, né? Inclusive vocês que são estudantes aí, que estão no 6º período, sempre, qualquer churrasco, qualquer festa que você for, reunião de família, sempre tem uma pessoa que faz perguntas sobre essa questão aqui. Meu nome foi incluído no sistema de proteção ao crédito do consumidor por uma empresa que eu nunca ouvi falar, eu nunca fiz relação jurídica, eu nunca tive relação jurídica com essa empresa. E assim, a gente vai ver aqui, né, ao longo da aula, ao longo da correção, que a gente vai fazer um intercâmbio aqui, né, um intercâmbio entre legislações, né, a legislação civil, a parte geral, né, que é o Código Civil, com a legislação específica, que é a legislação especial, que é a legislação do consumidor. E o direito invocado aqui, né, que é a indenização por danos morais, ela tem fundamento na Constituição. Então, assim, é bem interessante, é uma peça bem interessante, tá? Então, gente, vamos lá. Começando a correção da peça aqui, a questão é a seguinte: primeira coisa, né? Primeira questão aqui é o endereçamento da peça. Então, é uma peça que será endereçada. Eu fiz aqui, tá, gente? Até uma questão para a gente discutir também ao longo da aula aqui. Eu fiz endereçado para o juizado especial, né? Por que eu fiz para o juizado especial? Porque, assim, a grande maioria, né, desse tipo de demanda, que é a indenização por danos morais de negativação indevida, ela é dirigida ao juizado especial. Eu até falei isso na aula, o dia que eu passei a peça, eu lembro de ter comentado isso. Tem uma questão aqui que alguns juízes do juizado especial, tá? Alguns, hoje em dia são muito poucos, que eles extinguem por causa da necessidade, eventual necessidade de perícia grafotécnica, né? Então, no caso aqui, o nome do autor é Lucas Alvarenga, aí ele tem a assinatura dele lá, Lucas Alvarenga, aí ele nega a relação jurídica, né? Ele fala, olha, eu jamais mantive ou realizei qualquer relação jurídica com a empresa de telefonia denominada Alô Brasil. Eu nem conheço, nunca ouvi falar, tá? Beleza, ele nega. Em contestação, via de regra, o que a empresa faz? Ela apresenta um contrato lá com uma assinatura, né? De uma pessoa que se fez passar pelo Lucas Alvarenga, e com os dados diferentes, endereço, número de CPF, número de identidade, é diferente do Lucas Alvarenga, entenderam? Mas tem um contrato lá com assinatura. Aí, para dirimir essa dúvida, né, ou seja, para saber com a necessária certeza se a assinatura que consta naquele contrato apresentada na contestação pela empresa de telefonia é ou não do Lucas, o certo seria o quê? Né? Fazer uma perícia grafotécnica para ver realmente. Só que, em muitos casos, essa assinatura, essa falsificação da assinatura é muito grotesca, entenderam? E aí o juiz fala,
a assinatura está muito diferente, ele fundamenta lá na sentença dele e manda pagar, tá? Alguns juízes do juizado especial entendem que a perícia grafotécnica no juizado especial pode acontecer, eles falam que não é uma prova técnica de alta complexidade e que tem essa interpretação também. Então, assim, né, aí me pergunta, vale a pena correr o risco? Vale, né? Sobretudo quando você não conhecer. Igual, nós somos aqui de Unai, né? Nós residimos aqui, trabalhamos aqui na cidade de Unai. É óbvio que, se é de conhecimento aqui no meio jurídico, que, por exemplo, a doutora Fernanda, que é a titular lá do juizado especial hoje, né? Se é de conhecimento público e notório aqui, que a doutora Fernanda entende que é caso de perícia grafotécnica, todo contrato que aparecer lá em contestação apresentado pelas respectivas defesas em casos análogos, né, em casos idênticos ao aqui debatido. Se é entendimento dela que tem perícia grafotécnica. E se é entendimento dela que a perícia grafotécnica não pode ser feita no juizado especial, é óbvio que não vale a pena você entrar lá e o processo ser extinto sem resolução do mérito. É óbvio que não, entendeu? Porque isso aí é dar murro em ponta de faca. Isso não pode, isso não precisa acontecer não, tá? Agora, tem outros casos também que as empresas nem apresentam contestação. Aí poderia sim você correr esse risco, mas aí eu já não sugeria não. Agora, né, se você não conhece o juiz, não sabe o entendimento dele, vale a pena arriscar, porque o juizado especial é muito mais célere, seria muito mais rápido de resolver do que na justiça comum, tá? Então vamos lá. Dito isso, feita essa observação, aí a gente vai começar a peça com aquela qualificação da parte autora padrão, né? Qualifica a parte autora com todos os dados lá do artigo 319 do Código de Processo Civil, qualifica o advogado, né? Coloca o nome, o endereço, o e-mail do advogado e tal. E o nome da ação aqui vai ser Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido Liminar, tá? Então, por que tem pedido liminar, gente? O que é o pedido liminar? Não sei se vocês no sexto período já viram isso em processo, mas eu acredito que não. O pedido liminar é aquele que é feito no início do processo, né? Liminar é sinônimo aqui de início, começo do processo. Aí, qual que é a intenção, né, desse pedido? A intenção é que no início do processo, numa análise perfunctória, né, numa análise superficial, o juiz enxergue ali os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, né, ou seja, o juiz entenda que se encontram presentes os requisitos necessários para que o seu direito ele seja concedido ali no início do processo, em uma análise superficial. Superficial por quê? Porque não foi instaurado o contraditório, não foi realizado a dilação probatória ainda. Então, por isso que essa análise é superficial, né? A outra parte não foi ouvida ainda. Então, esse pedido liminar, que eu repito, é sinônimo de início do processo, né? De tutela antecipada, ou seja, para você antecipar ali no início do processo o seu direito, ele deve ser preenchido alguns requisitos. Hoje, esses requisitos se encontram lá no artigo 300 do CPC. Estou falando aqui, gente, bem superficialmente, tá? Falando sobre esse assunto, assim, só para contextualizar dentro da nossa peça aqui, para vocês já irem começando a entender, né, vocês que estão no sexto período, qual que é o objetivo desse pedido liminar. Então, ele tem que ser preenchido alguns requisitos ali. São dois requisitos: probabilidade do direito e perículo in mora. A probabilidade do direito, em resumo, em apertada síntese, o que significa? Você demonstrar para o juiz ali que o seu direito é claro, é evidente, né? Está assim, está cristalino
cristalino logo no início do processo. Então, aqui, o que é neste caso concreto aqui, como que você vai demonstrar a probabilidade do seu direito? Você vai chegar lá e vai mostrar o documento emitido, né, no caso, pela Associação Comercial aqui da cidade de Jundiaí, demonstrando que o seu nome está incluso no serviço de proteção ao crédito, né? Aí o juiz vai falar, ó, realmente o nome dele está negativado, está incluso no serviço de proteção ao crédito. Junto com esse documento, você vai discorrer que jamais residiu no estado do Amazonas, nunca esteve em Manaus. Você vai narrar isso aí, você vai falar, olha, eu nunca morei em Manaus, nunca estive lá, eu sou cidadão aqui de Jundiaí, jamais saí daqui da cidade, fui crescido, nascido aqui, neste ponto. E o perigo in mora? O perigo in mora aqui, o perigo na demora, né? Tipo assim, eu não posso esperar a demora do processo para ter isso resolvido. Eu tenho que resolver isso agora. Não posso esperar chegar lá na frente para resolver isso não, juiz, tá? O que é esse perigo in mora aqui? É o próprio nome negativado. É óbvio que quem está com o nome negativado tem prejuízos imensuráveis, né? Ele não pode fazer compras a crediário, não pode fazer compras a prazo. Então, é evidente que ele não pode esperar aí 2, 3 anos até o processo terminar definitivamente para ter uma resposta do Poder Judiciário. Então, é em cima disso que a gente vai discorrer aqui no nosso caso concreto, tá? Então, estou falando, né, trazendo para vocês aqui à baila essa questão do pedido liminar, dos requisitos, que eu sei que é um tanto quanto complexo para vocês que estão no terceiro período, mas assim, no sexto período, mas assim, é só para vocês já irem ambientando com isso aqui, tá? Aí a ação vai chamar de indenização por danos morais com pedido liminar, aí com fundamento no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal e artigos 186 e 927 do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor. Aí o Código de Defesa do Consumidor eu coloco genericamente aqui, né? Eu coloco, com fundamento no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal e artigos 186 e 927 do Código Civil e as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tá? Por que eu coloco disposições do Código de Defesa do Consumidor? Porque eu estou querendo dizer aqui, tudo que estiver no Código do Consumidor, que for favorável ao meu direito, eu quero que se aplique, entendeu? Né? Tipo assim, se eu estou esquecendo de alguma coisa, doutor juiz, né? Lembre, Vossa Excelência não pode esquecer não, tá? Então, viu que interessante? A gente nós estamos lidando aqui com 3 legislações diferentes. Aí eu começo com a legislação de maior porte, né, de maior hierarquia. Tô mostrando que o meu direito ele tem fundamento na Constituição, que é o artigo 5º, inciso 10, que é um direito fundamental, fala lá que quem tiver a imagem, né, em apertada síntese, é isso que esse artigo fala, que quem tiver a imagem indevidamente utilizada ou prejudicada, ele tem direito à indenização. E aqui a imagem da pessoa, evidentemente, ela foi prejudicada porque o nome dela foi incluso no serviço de proteção ao crédito por um débito que ela não reconhece e, em razão disso, ela passou por mal pagador, tá? Aí eu falo do artigo 186 e 927, que é a legislação que regula a questão do dano material e moral, né, nas relações privadas entre particulares, de uma forma geral, e trago o Código do Consumidor, que é uma legislação específica para o Código do Consumidor, para o caso em questão aqui, né? Aí já vai funilando, né, o nosso direito aqui.
Aí vem, em seguida, em face da Alô Brasil, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ tal, com sede tal, tal, já vou qualificando a parte demandada. Beleza. Aí, muito importante isso aqui, tá, gente? Porque o que acontece? Quase nenhum advogado, são poucos advogados que fazem pedido de justiça gratuita quando estão demandando no juizado especial. Por que quase nenhum advogado faz? Porque no juizado especial, no primeiro grau de jurisdição, lá no juizado especial, não paga custas, né? Não tem custas. Então, aí ninguém pede justiça gratuita. Só que as pessoas se esquecem que, em caso de recurso, vai ter que pagar custas, né? Se não tiver sob o pago de assistência judiciária gratuita. Então, eu, particularmente, acho importante já fazer o pedido aqui no juiz de primeiro grau aqui do juizado especial. Por quê? Alguns juízes, e também é importante mencionar aqui, tem alguns juízes que falam que nem analisam essa questão da justiça gratuita, que eles falam que como não tem pagamento de custas, ele não tem que analisar, que essa análise tem que ser feita pela turma recursal em caso de recurso. Agora, já tem outros juízes que analisam e colocam lá, defira assistência judiciária. Isso, se acontecer, é ótimo, porque se você recorrer eventualmente, aí você já não vai precisar fazer esse pedido para a turma recursal. Já vai chegar lá e demonstrar que o direito invocado, que a assistência judiciária gratuita ela já foi deferida e que não há que se falar mais nisso, né? Se eventualmente acontecer do juiz não analisar, aí você pode entrar com embargo de declaração, falar que não foi analisado. Aí se o juiz falar, olha, eu não analiso porque aqui não tem pagamento de custos, aí você vai entrar com recurso e vai comprovar a sua hipossuficiência no momento que você entrar por recurso. Por quê? Se a turma recursal reconhecer que você é pobre no sentido legal, aí eles já vão admitir o seu recurso. Se não, eles vão te dar um prazo para você estar pagando lá, tá? Então, assim, vocês estão vendo aí que é cheio de questões, assim, que são importantes a gente saber, né, para a nossa ação tramitar de uma forma tranquila, para a gente saber aonde que a gente vai e o que fazer no momento certo, tá? Beleza, aí eu até só abrindo mais um parênteses nesse tópico aqui da justiça gratuita, aí eu explico aqui, olha, é bem verdade que o acesso ao juizado especial independerá do pagamento de custos em primeiro grau de jurisdição nos termos do artigo 54 caput da Lei 9.099. Ocorre, todavia, que na hipótese de eventual interposição de recurso, haverá necessidade de pagamento de preparo caso a parte não se encontre amparada pela assistência judiciária, conforme disposto no parágrafo único do artigo 54 da lei retromencionada. Aí eu falo, nesse sentido, requer desde já a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Tá? Aí eu explico por que eu estou fazendo lá o requerimento. Tá? Só para já ir combatendo eventual pensamento, decisão do juiz ali, né? Eu já estou pensando como que o juiz pode decidir, tá? Aí o segundo tópico aqui vai ser, da nossa petição, vai ser dentro daquele padrão lá que eu tenho passado para você, vai ser a narrativa fática, né? O contexto fático. O contexto fático, eu torno a dizer aqui, né, gente, o contexto fático, ele tem duas questões a serem analisadas. Se a gente está fazendo uma prova aberta, uma prova da OAB, o contexto fático, ele será retirado do enunciado, tá? Então, assim, você não pode fugir daquilo que o enunciado traz para você, dos fatos que são informados, narrados, descritos no enunciado, não tem como fugir, tá? Primeiro tópico, né?
E o segundo tópico, contexto fático, vai ser na prática, o cliente vai estar no seu escritório de advocacia, vai fazer a narrativa ali do que, né, de qual que é o entendimento dele dos fatos, do que aconteceu, e você, na condição de advogado, de advogado, você vai apurar ali quais que são os fatos relevantes juridicamente e vai colocá-los no papel. Só aqueles que tiverem relevância jurídica, tá? Eu tenho falado isso com vocês, já falei em outras aulas, estou insistindo com isso, porque é muito importante que vocês tenham essa capacidade de filtrar, tá? Porque, sobretudo, na prova do AB. A prova do AB, eu já também tenho falado isso com vocês aqui, eles têm dado um enunciado muito grande, né, um enunciado cheio de informações, justamente para o aluno, né, para o candidato, ter essa capacidade de saber ali quais que são os fatos importantes, relevantes juridicamente, e quais que não são, tá? Então, beleza. Aí, no contexto fático aqui, no nosso caso, que é relevante, o que está no enunciado, né? Aí você vai dar uma vai colocar um pouco de drama na sua narrativa, né? Aí você vai falar, ó, que né, igual eu coloquei aqui, que eu vou disponibilizar para vocês o padrão de resposta. O autor trabalhou duro no decorrer de 6 meses com o intuito de juntar dinheiro suficiente para pagar 50% de televisão de um aparelho, 50% de um aparelho de televisão de 60 polegadas, sendo que o restante seria pago no crediário. Nesse sentido, ele dirigiu-se a lojas da Casa Mineiro, local onde vende eletrodomésticos com melhor preço nessa cidade de Unai, e após quase 2 horas, finalmente escolheu um aparelho que enquadrasse no seu orçamento e tivesse a imagem e som adequados. Por que eu coloquei isso aqui? Após quase 2 horas dentro da loja escolhendo. Para o julgador, né, já ir sentindo, falar, nossa, o cara ficou ali 2 horas escolhendo, 6 meses trabalhando, juntando dinheiro, depois 2 horas dentro da loja lá para escolher um aparelho que enquadrasse no seu orçamento. Isso tudo pesa, né, gente? Isso tudo vai dando corpo ao direito que você está invocando, que no caso é o dano moral, né? Que você sofreu um abalo moral muito grande, né? Ou seja, você trabalhou 6 meses, depois você ficou 2 horas escolhendo, ficou na fila, e tudo isso para não levar a televisão em razão da negativação de um débito que você não reconhece, né? Então, tipo assim, tudo que está aqui tem uma razão de ser, tá? Assim, após a minuciosa escolha, dirigiu-se ao caixa da loja para efetuar o pagamento, observadas as suas condições financeiras. Ocorre que, para sua desagradável surpresa, foi informado pela atendente que não seria possível realizar o parcelamento do débito, haja vista que havia uma restrição referente ao plano telefônico da operadora Alô Brasil, concernente ao ano de 2018 da cidade de Manaus e estado de Amazonas. Entretanto, conforme será amplamente demonstrado no decurso da ação, o autor jamais residiu na cidade de Manaus, aí eu pus entre parênteses, aliás, nunca esteve lá, e tampouco foi cliente da operadora Alô Brasil, né? Aí eu já estou dando a tônica aqui de toda a minha narrativa jurídica também, né? Que, ó, o nome está incluso no serviço de proteção ao crédito em razão de um débito da empresa tal, uma empresa que ele jamais se relacionou, jamais teve relação. O débito é oriundo de um estado, de uma cidade que ele nunca morou, nunca residiu, nunca esteve lá, inclusive, né? Aí eu estou dando ênfase para essas questões, né? Aí eu coloco, ó, a negativa da atendente se deu na presença de inúmeros outros clientes que se encontravam na loja, especificamente na fila do caixa, fato este que causou grande constrangimento ao requerente que, frisa-se, embora seja pessoa humilde, sempre foi cumpridor de seus deveres. Quer dizer, estou falando aqui, ó, a atendente negou ele o direito de levar a televisão lá, de fazer a compra a prazo na frente de várias pessoas. Olha que vergonha, juiz, né, que ele passou, tá? Então, assim, estou demonstrando toda essa narrativa fática aqui é para demonstrar que houve um abalo moral
ao meu cliente, entenderam? Aí eu concluo a narrativa fática aqui da seguinte forma, com uma frase conclusiva. Percebe-se, portanto, que o requerente teve sua imagem profundamente abalada, razão pela qual deve ser indenizado, né? Aí eu já faço a conclusão da narrativa fática já pensando no direito invocado, né? Foi abalado, por isso ele deve ser indenizado, né? Que é o que a legislação fala. Aquele que, por ação ou omissão, causar dano a outro, deve indenizar, né? Então, assim, eu já tiro essa frase aqui de uma interpretação que eu faço do meu direito, né, da lei que é aplicável ao meu direito, tá? Aí eu começo, da fundamentação jurídica. Aí, na fundação jurídica, a primeira questão aqui, gente, é fazer o pedido liminar, tá? Aí eu coloco o título aqui, ó, da fundamentação jurídica, aí vem o subtítulo do pedido liminar para retirada do nome do autor do serviço de proteção ao crédito, nega a relação jurídica, presença dos requisitos necessários do artigo 300 do CPC. Então, no meu subtítulo aqui do assunto, né, do assunto fundamentação jurídica, do tópico liminar, aí, do meu subtítulo, eu já faço ele com palavras que são relacionadas ao direito que eu estou invocando. Então, pedido liminar, do nome do autor do serviço de proteção ao crédito, né? Nega a relação jurídica e presença dos requisitos necessários do artigo 300 do CPC. São estas palavras que cercam, que margeiam o direito do autor no que concerne ao pedido liminar, tá? Então vamos lá. Aí eu vou começar a fazer a narrativa jurídica em cima disso aqui. Demonstrar que estão presentes os requisitos necessários, os requisitos jurídicos necessários para a concessão do pedido liminar, tá? Então vamos lá. Aí eu começo. Ó. Segundo o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil ao processo. Presentes tais requisitos, a tutela pleiteada deve ser deferida, né? Então, a primeira coisa, eu invoco ali, eu informo da onde que eu estou invocando o meu direito, do artigo 300 CPC. E eu falo o que o artigo 300 CPC fala, né, dispõe para que seja concedida a liminar. Quais que são os requisitos? Eu coloco aqui, ó, probabilidade do direito e resultado útil ao processo, tá? Presentes tais requisitos, a tutela pleiteada deve ser deferida, né? Aí eu coloco, pois bem, em caso, né, ou seja, no caso em tela, eu coloco a expressão latim, em caso, estão presentes respectivos requisitos, tá? Aí eu coloco, a probabilidade do direito é patente, haja vista que a parte autora nega a relação jurídica com a empresa requerida, responsável pela inclusão do nome daquele no serviço de proteção ao crédito. De fato, o autor jamais residiu na cidade de Manaus e nunca sequer esteve no referido local. Portanto, não é crível que tenha efetuado um contrato com a operadora de telefonia demandada. Com efeito, nos casos em que a parte nega a relação jurídica, a concessão da tutela antecipada é medida que se impõe, conforme entendimento uniformizado do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, gente, olha só. Nessa parte da probabilidade do direito, eu sempre falo isso, gente, com todas as turmas minhas de prática, isso é super importante, gente. A gente tem que atrelar o direito invocado com os fatos que nós temos em mãos, né? Então, assim, vocês viram, primeiro eu coloco aqui o direito, pura e simplesmente, o artigo 300, eu falo o que o artigo 300 diz para que seja concedida a liminar, a tutela antecipada, né? Eu falo quais que são os requisitos. E depois eu vou atrelando estes requisitos aos fatos que eu tenho. É isso que tem que ser feito, né?
Por que eu estou dando ênfase nisso? Gente, tem gente, sobretudo quando a gente é estudante, a gente lembra só de colocar ali o direito. Aí a gente esquece de atrelar o direito aos fatos. E acontece muito também com muitos advogados na prática, né? Às vezes o advogado só cita ali o artigo de lei, mas não faz aquele liame ali, aquele atrelamento do direito com os fatos que ele tem em mãos. Então, né, no nosso caso aqui, igual eu falei lá no início, a probabilidade do direito, ela seria invocada, né, seria demonstrado com essa questão de que ele nunca residiu lá, né, essa questão de que ele nega a relação jurídica e que o nome dele encontra-se incluso no serviço de proteção ao crédito, demonstrado ali que está incluso no serviço de proteção ao crédito, né. Aí eu coloco, né, mais embaixo que eu coloco que o documento em anexo demonstra que o nome dele está incluso no serviço de proteção ao crédito. Aí, gente, muito importante isso aqui também, porque eu menciono aqui uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ele uniformizou a jurisprudência no sentido de retirada do nome da parte quando ela nega a relação jurídica. O que isso significa, gente? Agora se tornou lá uniformizado no Tribunal de Justiça que quando a parte negar a relação jurídica, né, falar assim, olha, eu jamais tive qualquer relação jurídica com a empresa demandada, para conceder a liminar para retirar o nome dele do serviço de proteção ao crédito. Então, se o juiz de primeiro grau não conceder, aqui, no nosso caso, como a gente está no juizado especial, não há recurso para conseguir chegar isso aqui lá no Tribunal de Justiça, pelo menos assim, a princípio, né? Mas, se fosse aqui na Justiça Comum, você entraria com agravo de instrumento, se o juiz negasse lá, retirar seu nome no SPC, num caso que você está negando a relação jurídica, o tribunal, aí você iria mencionar aqui que lá é uniformizado, o tribunal imediatamente iria determinar a retirada, tá? Então é muito importante a gente fazer uma pesquisa jurisprudencial, né, aprofundada, para a gente ver como que essa questão está sendo tratada pelo Tribunal de Justiça de Minas. Então aqui é nesse sentido. Aí eu menciono aqui que lá é uniformizado, né, a jurisprudência é uniformizada no sentido de que deve ser retirado. Aí depois, para demonstrar o outro requisito, que é o perigo mora, eu coloco, lá do outro, a manutenção do nome do requerente nos cadastros na inadimplência durante todo o curso do processo lhe causa prejuízos imensuráveis. Logo, não é crível que ele aguarde todo o trâmite processual até que tenha seu nome excluído dos cadastros na inadimplência. Demonstrado, pois, o perigo mora, né? Aí eu coloco, preenchidos, portanto, os requisitos necessários, a concessão da liminar à medida que se impõe. Então, vocês veem, gente, que eu coloco aqui de uma maneira muito clara, né, mencionando a legislação, atrelando o fato ao direito, mencionando jurisprudência, que no meu caso concreto estão preenchidos os requisitos necessários para liminar, para a concessão da liminar, tá? Um tópico aqui de poucos parágrafos, né, uma lauda no máximo aqui, não acho que não dá nenhuma lauda completa para explicar isso tudo aqui, tá? Depois, dando continuidade à fundamentação jurídica, né, aí eu já começo a entrar no mérito aqui para pedir a indenização, né, para discorrer sobre o direito que eu tenho de receber a indenização por dano moral. Aí eu coloco, o subtítulo vai ser dever de indenizar, inclusão indevida, relação de consumo por equiparação, responsabilidade objetiva. Então, gente, igual eu falei com vocês, nos meus subtítulos aqui da fundamentação jurídica, eu gosto de colocar os principais argumentos que eu irei suscitar no decorrer da minha fundamentação jurídica, né? E já, tipo assim, para o leitor, né, no caso, o juiz, ele já lê o título aqui
E ele já vê, porque, tipo assim, desse subtítulo aqui, ele já vai conseguir extrair, o juiz, obviamente, né, com a experiência dele e tudo, com o caso concreto que ele tem em mãos, o que eu estou querendo dizer. Porque na mente dele, na mente jurídica do juiz, ele já consegue desenvolver todos esses temas aqui automaticamente, né? Ele vai ver dever de indenizar, inclusão indevida. Ele vai pensar, ó, o cara teve o nome incluído indevidamente, né? Relação de consumo por equiparação. Esse aqui também é um ponto muito importante que eu vou tratar com vocês aqui, tá? E responsabilidade objetiva, também outro ponto muito importante. Então vamos lá. Aí eu começo a minha narrativa. Olha, o artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal de 1988 aduz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Aí eu já começo a minha narrativa jurídica aqui, informando a legislação que está no topo, né? Que é a legislação constitucional. Eu já estou falando, olha, o meu direito ele tem fundamento constitucional, né? Eu já estou dando a tônica nesse sentido aí. Aí eu venho, regulamentando o texto constitucional, o artigo 186 do Código Civil possui a seguinte redação: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outra, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Beleza. Aí eu já venho buscando aqui a legislação específica do CDC. Aí eu coloco, ó, é importante consignar que a responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC, é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos do serviço que prestam, tá? Por que, gente, que eu estou aqui mencionando aqui todas essas legislações? Primeiro, a constitucional é para mostrar que o meu direito tem fundamento na Constituição. A legislação civil geral, que é o artigo lá 186 do Código Civil, mostrando que aquele que causa dano a outro tem o dever de indenizar. E a legislação do CDC, que ela é mais benéfica para mim, entendeu? Por quê? Esse artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que ele fala? Que a obrigação de indenizar em razão de defeito no serviço, ela é objetiva, ou seja, independe de culpa. Então, eu não tenho que demonstrar a culpa, eu só tenho que demonstrar que meu nome está negativado e que em razão dessa negativação eu fui prejudicado. Se o cara é culpado ou não, isso já não interessa. Então, é melhor para mim, é uma coisa a menos que eu vou ter que discutir no decorrer do processo. Por isso que eu invoco o Código de Defesa do Consumidor. Aí, gente, uma outra questão que eu gostaria de trazer à tônica aqui para vocês, que é essa questão da relação de consumo por equiparação. O que significa isso, gente? Olha só, no nosso caso concreto aqui, o cara, teoricamente, ele não é consumidor. Se você for olhar assim, a grosso modo, numa primeira análise, você vai enxergar aqui que ele não é consumidor daquela empresa Alô Brasil. Ora, se ele nega que é a relação jurídica, se ele fala que ele nunca teve relação jurídica com a empresa, evidentemente, ele nunca consumiu um produto daquela empresa, né? A gente tem essa visão de início. Só que o Código do Consumidor, pensando nisso, e isso assim, nosso Código do Consumidor aqui do Brasil é considerada uma das legislações mais modernas do mundo. E realmente ela é muito interessante, né? Porque o legislador pensou nisso. Aí ele criou lá o artigo 17. Que o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor fala? Ele fala que mesmo que a pessoa não tenha efetivamente uma relação jurídica, se ela sofreu prejuízo ali em razão de algum evento causado por aquele fornecedor, pela pessoa jurídica ali, ou então uma pessoa física ali que esteja nessa condição,
ela vai ser considerada equiparada ao consumidor. Então aqui é isso que eu estou dizendo aqui, que eu estou invocando aqui. Esse artigo 17 é justamente por isso, ó, falando, eu não sou consumidor dele, realmente, eu até, inclusive, eu nego a relação jurídica, mas um ato dele, né, uma ação dessa empresa Alô Brasil, ela me afetou. Qual que foi a ação? Incluir meu nome no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito, mesmo que eu não tenha relação jurídica. Aí eu invoco o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Muito importante isso também, gente, assim, na prática, eu vejo assim, que são poucos advogados que invocam esse artigo 17, tá? Então, assim, já vão, né, absorvendo isso aí. Eu sei que vocês estão no 6º período, mas já vão absorvendo, pensando nisso, né, em todas essas informações aí, para quando vocês forem fazer uma peça processual, ela está o mais completa possível. Ó, aí eu coloco no caso em tela, a parte autora diz que não reconhece o débito a ela atribuído, tal. Vou discorrendo, falo depois do artigo 927, que aquele que causar, aquele que por ato ilícito causar dano a outro fica obrigado a repará-lo. Cito uma jurisprudência do tribunal. Depois aqui eu discuto o valor do dano moral, que isso aqui é muito importante também, tá, gente? Por quê? Antes, eu falei isso com vocês na aula anterior, antes do esse Código de Processo Civil atual, o Código anterior de Processo Civil, ele não falava lá especificamente que o dano moral deveria ser quantificado, não. Falava que toda causa tinha que ser dado seu valor, mas não falava lá que o dano moral expressamente tinha que ser quantificado, não. Agora, o Código de Processo Civil, ele fala lá no artigo 291 e no 292, ele fala lá expressamente que a toda causa tem que ser dado um valor, inclusive nas causas fundadas em dano moral. Então, obviamente que você tem que dar um valor ao dano moral. Aí, gente, tem uma questão aqui que deve ser observada pelo advogado, é óbvio. Aí eu volto à tônica, né? Volto aqui a mencionar aqui que o advogado ele tem que estar assim, atento ao local, sobretudo ali aonde que ele demanda com mais frequência e onde que ele vai demandar. Então, por exemplo, nós aqui de Unai, né? Nós somos aqui de Unai. Nós sabemos que a doutora Fernanda, por exemplo, tá? Do Juizado Especial, em casos como este aqui, de negativação indevida, vamos colocar, né? Que a doutora Fernanda, titular aqui, a juíza titular, ela conceda lá o dano moral, nestes casos aqui de negativação indevida, de R$5.000, né? Ela tem esse entendimento aqui que é R$5.000, tá? Beleza. Aí, vão colocar que a turma recursal lá de Paracatu tem que o dano moral também é de R$5.000, né? Que eles, no máximo que eles dão lá, também é R$5.000. Aí, gente, vale a pena a gente pedir aqui 15 mil, 20 mil reais de dano moral? Não vale, cara, entendeu? Não vale a pena. Por quê? Você sabe que você vai entrar com a ação aqui, a juíza vai dar 5 mil, a turma recursal vai manter os 5 mil, então não vale a pena, né? Você ficar dando murro em ponta de faca. Então você vai lá dar 5 mil e pronto, acabou, tá? É óbvio, gente, que assim, eu tô falando aqui, é claro que, na minha opinião, particularmente, cada caso é um caso de dano moral, entenderam? Só que, na prática forense, a gente não vê isso. Porque, tipo assim, uma coisa é o cara que, igual ele, por exemplo, né? Ele foi lá comprar uma televisão, que ele trabalhou 6 meses, ele é ajudante de pedreiro, tipo assim, era o sonho da vida dele, ele só tinha condições de comprar aquela televisão pagando metade à vista e a outra metade no crediário, tudo. É claro que o dano moral dele aqui deveria ser um dano moral mais majorado, né? Óbvio, né? Do que, por exemplo, vão colocar
É um cara que já tem 3 televisões na casa dele lá, o cara é, por exemplo, um empresário aqui da cidade, tem muito dinheiro e tal, aí ele vai comprar uma televisão lá, aí no dia, por acaso, ele fala assim, ah não, eu tenho aqui metade, vou dar metade do dinheiro e o resto eu vou pagar no crediário aí. Aí tem negado. Aí já é outra coisa, porque o cara não vai sofrer tantas consequências assim dessa negativa indevida, entendeu? Então, assim, só que, infelizmente, na prática forense, eles padronizam isso, né? O Poder Judiciário tem padronizado isso aí, tá? Mas aí, tipo assim, eu só quero que vocês tenham em mente aqui que tem que dar valor ao dano moral e você tem que explicar, né, por que você está chegando àquele valor, né? Então, você vai falar do caráter pedagógico, aí no meu padrão de resposta tem aí. Aí depois a gente passa para os pedidos, né? Nos pedidos a gente vai pedir primeiro que seja concedido a liminar, depois o pedido principal, né? Vai dar valor à causa, provar por meios de direito, aquele padrão que a gente já está acostumado aí, finaliza com local, data e o nome e o número da OAB do advogado e os documentos que acompanham a exordial, né? E por que aqueles documentos estão sendo colocados ali, que estão sendo levados, tá bom? Então, a aula se encerra aqui, tá? Foi um prazer aí e até a próxima.